porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, como estão vocês? Nós estamos aqui prontos para um tempo de reflexão, mais um tempo de reflexão. Nós vamos refletir um pouquinho sobre mais um capítulo deste livro.
Deus está mesmo no controle, confiando em Deus nas adversidades e angústias da vida, de Jerry Bridges. Nós olharemos hoje para o capítulo número 2. Nós tivemos então início na última semana com o nosso irmão Hugo Cecílio, nosso querido irmão Hugo Cecílio. E ele trabalhou sobre o capítulo 1, principalmente, a pergunta: você pode confiar em Deus? E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a pergunta: Deus está mesmo no controle? O primeiro versículo que nós temos nesse capítulo aqui, que é citado pelo autor Jerry Bridges, o primeiro versículo é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 6,15, falando sobre Deus, o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Assim o autor começa este capítulo 2, respondendo à pergunta: Deus está mesmo no controle? Então, ao longo dos séculos, enfermidades, sofrimentos, dores, sempre levantam dúvidas sobre o controle e o cuidado de Deus em relação à sua criação. E a alegação natural que passa pela mente de muitos é: Deus é poderoso e bom. Se Deus é poderoso e bom, por que há tanto sofrimento, tanta dor e tanta tristeza no mundo? Deus ou é bom e não é todo-poderoso, ou é poderoso e não totalmente bom. Não se pode ter as duas coisas. Então esse assunto, essa pergunta, essa alegação, ela faz parte, ela está dentro do tema, o assunto que é categorizado sob uma disciplina chamada a providência de Deus. Nós precisamos entender que providência de Deus, então, não é apenas uma intervenção aparentemente periódica de Deus em nossos assuntos, mas tem relação com o cuidado e a governança sobre toda a criação em todos os momentos. Packer escreve da seguinte forma sobre providência de Deus. Ele diz o seguinte: é a atividade ininterrupta do Criador, por meio do qual, em transbordante generosidade e benevolência, sustenta suas criaturas em existência ordenada, guia e governa todos os acontecimentos, circunstâncias e atos livres de anjos e de homens, e dirige tudo para seu objetivo predeterminado, sua glória. O nosso autor, Jerry Bridges, ele define providência da seguinte forma: providência de Deus é seu cuidado constante por toda a criação e seu governo absoluto sobre ela, para a sua própria glória e para o bem-estar do seu povo. Qual é o objetivo da providência de Deus? Então, sua glória e o bem-estar do seu povo. Deus não busca sua própria glória ou a sua glória às custas do bem-estar do seu povo, e nem ele busca o nosso bem-estar às custas da sua glória. Um está ligado com o outro. Deus não permitirá que nada subverta a sua glória e não permitirá que nada estrague o bem-estar que Ele está operando em nós. Para nós podemos confiar em Deus. Segundo as Escrituras, o Filho está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós vemos isso lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Então, falando sobre as estrelas, o profeta Isaías, em Isaías 40, 26, diz o seguinte: aquele que faz sair o exército delas, das estrelas, segundo o seu número, ele chama todas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará.
No Salmo 147, 8 e 9, nós lemos o seguinte: Ele é quem prepara a chuva para a terra, faz crescer a vegetação sobre os montes, dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Em Atos 17, 25 a 28, nós lemos o seguinte: Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E mais lá no final: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então Deus sustenta todas as coisas, até as estrelas. Ele dá vida a tudo Ele sustenta. Sustenta a minha vida, sustenta a sua vida. No Salmo 31, versículo 15, nós lemos que o tempo está em suas mãos. Cada fôlego que tomamos, cada garfada no prato que damos é dada por Ele. Cada dia é determinado por Ele. Se o carro quebrou, ou se o voo foi cancelado, tudo está nas mãos daquele que controla cada detalhe. Deus está no controle de todos os vírus. Se vamos confiar em Deus, temos que aprender a ver que Ele trabalha continuamente e em cada aspecto, em cada momento da nossa vida. A confiança na soberania de Deus em tudo que nos influencia é crucial para que nós possamos confiar nele. Se houver um único evento em todo o universo que possa ocorrer fora do controle soberano de Deus, então nós não podemos confiar no nosso Deus. Seu amor pode ser infinito, mas se seu poder for limitado e se seu propósito puder ser contrariado, nós não podemos confiar nele. A soberania de Deus, ela não se inicia na nossa morte. A direção soberana dele em nossa vida precede até o nosso nascimento. Lá no Salmo 139, nós lemos o seguinte: Pois tu formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Deus nunca permite ao homem agir contrariando sua vontade soberana, que permanece incompreensível para nós. 3 textos aqui no Antigo Testamento. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Lamentações 3:37. Quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor o tenha ordenado? Nenhum imperador, rei, supervisor, professor, treinador, seja lá o que for, pode falar e fazer acontecer sem que primeiro Deus decrete, concretize, permita que aconteça. Quando ocorrem eventos preocupantes, catastróficos muitas vezes, que machucam, nós não podemos nem mesmo descartar com expressão fácil: Deus está no controle. Sim, está no controle, mas nesse controle Ele permite que experimentemos dor, uma dor real. Todavia, em meio à dor, conseguimos descansar no conhecimento de que Ele é soberano. Um médico, ele não conseguiu detectar um câncer no estado original, ou no estado inicial, né? Um motorista atravessou um sinal vermelho, bateu no seu carro, você foi para o hospital, o governador romano Félix deixou o apóstolo Paulo na prisão por mais de 2 anos, José ficou 2 anos na prisão, porque o mordomo do faraó se esqueceu dele. Deus esteve no controle e está no controle de cada fato, de tudo isso, nas nossas vidas, lá na vida dos servos do passado. Deus está no controle. Até o Império Romano não poderia crucificar Jesus a menos que Deus lhe conferisse esse poder. Muitos creem que as coisas que acontecem é obra do acaso. Alguém disse ao falar
de terremotos, furacões, tornados e desastres naturais. Alguém disse: considero tudo isso um caso em que se toma o nome de Deus em vão. Não acredito que um terremoto que mata milhares de vítimas inocentes sem razão seja um ato divino. É um ato da natureza. A natureza é moralmente cega, desprovida de valores. Segue seu curso, sem se importar com o que ou que entra no caminho. O deísmo do século XVII construiu um Deus que criou o universo e depois foi embora, deixando-o funcionar de acordo com as leis naturais desse universo e os artifícios do homem. Pelo contrário, as Escrituras mostram que Deus exerce soberania em eventos bastante, até triviais, incluindo a vida, a morte, até mesmo de um passarinho. Lá em Mateus 10 nós lemos que nenhum deles, os passarinhos, cairá no chão se não for da vontade do nosso Pai. Se Deus exerce soberania em relação a passarinhos, com toda certeza Ele exercerá em relação a seus filhos, as pessoas. Diante da soberania de Deus, percebemos que ela é maravilhosa, mas ela é também misteriosa. Algumas vezes percebemos a ação direta de Deus, mas outras vezes não vemos essa intervenção de maneira tão clara. Deus é capaz de dispor vários atos humanos para cumprir o seu propósito. Nós vemos pessoas injustas ou más fazendo coisas que nos afetam, experimentamos consequências nas falhas dos outros e muitas vezes nós mesmos fazemos coisas que desagradam ao Senhor, pecaminosas, e sofremos diante dos nossos atos. Philip Hughes diz o seguinte, uma citação de Philip Hughes: subordinadas a Deus, no entanto, todas as coisas, sem exceção, são completamente controladas, apesar de todas as aparências do contrário. A aranha que constrói sua teia no canto da parede e Napoleão fazendo marchar seu exército através da Europa estão ambos debaixo do controle de Deus. O fato é que a soberania de Deus costuma ser questionada porque o homem não entende o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, como Ele está agindo. E por Deus não agir como achamos que Ele deveria agir, então nós concluímos que Deus não pode agir para o nosso bem maior. Em meio às dores da vida, podemos desconfiar que Deus esteja perto. Lembram desta frase? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase ela foi dita por Marta, irmã de Lázaro, amiga de Jesus. Jesus esperou 3 dias para viajar até Betânia, após a morte de Lázaro. Jesus tinha plena consciência da situação, mas ele tinha também algo muito maior a ser realizado ali, a ressurreição. Deus não foi, não é e nem será surpreendido por acontecimentos inesperados. Mas como pensar corretamente sobre Deus em tempos de sofrimento? A Bíblia não deixa nenhuma dúvida, meu irmão. Deus jamais se frustra. Em Daniel 4:35 nós lemos: ninguém pode deter sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Até Satanás pediu permissão para tocar no povo de Deus. Nós vemos isso em Jó, capítulo 1, em Lucas 22. Nós queremos que, embora muitas vezes nós sejamos incapazes de conciliar a soberania e a bondade de Deus, embora não compreendamos todos os seus caminhos, nós cremos que Ele está operando soberanamente em todas as circunstâncias. Uma citação de Bercover, teólogo do século XX. A dura realidade ataca essa confissão reconfortante e otimista.
Poderiam os horrores catastróficos do nosso século, com os sofrimentos desproporcionais impingidos sobre indivíduos, famílias e povos, ser um reflexo da orientação de Deus? A pura honestidade, por acaso, não nos obriga a parar de buscar fugir para um mundo escondido, supersensível e harmonioso? A sinceridade, por acaso, não manda que nos limitemos de maneira realista ao que está diante dos nossos olhos e, sem ilusões, enfrentemos a ordem do dia? Jerry Bridges termina nosso capítulo dizendo: todas as pessoas, tanto crentes em Deus quanto incrédulos, experimentam ansiedades, frustração, angústia e desapontamento. Alguns sofrem intensa dor física e tragédias catastróficas. Mas o que deveria distinguir o sofrimento de crentes do descrente e a confiança de que nosso sofrimento está sob o controle de um Deus todo-poderoso e amoroso? Nosso sofrimento tem sentido e propósito no plano eterno de Deus. E Ele traz à nossa vida, ou permite que nela entre, só aquilo que é para a sua glória e para o nosso bem. Queridos irmãos, esse é o conteúdo aqui que o capítulo 2, que nós vemos no capítulo 2 do livro do Jerry Bridges, que nós estamos estudando. Que estes versículos aqui apresentados, que essa reflexão breve possa trazer fé ao nosso coração, que o nosso coração possa descansar na verdade que Deus é soberano, que Ele está plenamente no controle de todas as coisas, que Ele está realizando tudo para a sua glória e também para o nosso bem, ainda que não o entendamos, ainda que não pareça. Deus está no controle, Deus é soberano e Deus é bom. Que Deus abençoe a todos, tenha um bom tempo em oração com a família e que Cristo Jesus seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, através também da confiança que temos nele. Que Deus abençoe a todos.